Oi, gente! E hoje a gente vai entrar no terceiro reino, o reino mais lindo de todos, o reino Fungi. Então, vamos lá, vamos relembrar. A gente viu o reino das bactérias, o reino Monera, que foi o primeiro, os procariontes, e depois a gente foi para o reino protoctista, que entram as algas, protozoários, e vimos as doenças também causadas pelos protozoários. E agora a gente vai entrar no terceiro reino, o reino dos fungos, das leveduras e dos bolores. Bom, os fungos, eles são eucariotos e eles podem ser uni ou pluricelular. Então, ser formado por uma célula ou por várias células. Além disso, antigamente, na história da taxonomia, os fungos eles faziam parte do reino das plantas, porque realmente os fungos eles parecem muito com plantas e por muito tempo eles foram considerados um tipo diferente de planta. Só que hoje, depois de muito estudo, depois de muita pesquisa, a gente descobriu que os fungos não têm nada a ver com as plantas. Quer dizer, a gente tem todo mundo um ancestral em comum. Mas, nossa, para vocês terem uma ideia, os fungos eles são mais parecidos com o reino animal do que com o reino plant. Isso é porque uma das características de porque ele é mais parecido com o reino animal é que ele é heterotrófico. Todos os organismos que estão nesse reino são heterotróficos. Então eles não fazem fotossíntese, eles não fazem quimiossíntese, eles precisam se alimentar de matéria orgânica para conseguir pegar ali os compostos para poder sobreviver. Além disso, eles podem ser saprófagos ou parasitas. O que isso quer dizer? Saprófagos são aqueles organismos que se alimentam de matéria morta. Então, os decompositores ou os parasitas, eles precisam de outro organismo para sobreviver. Mas essa relação ela vai ter perda para o organismo que ele está parasitando. Os fungos eles podem ser aeróbios, anaeróbios ou anaeróbios facultativos. O que isso quer dizer? Aeróbios são aqueles organismos que precisam de oxigênio, né, para viver. Os anaeróbios não precisam de oxigênio. Muito pelo contrário, quanto menos oxigênio, melhor para eles. E os anaeróbios facultativos são aqueles organismos que, se tiver oxigênio, muito que bem, estou vivendo aqui. Se não tiver também, eu dou um jeito. A reserva energética dos fungos é o glicogênio e a parede celular, aquela parede que envolve a membrana celular das células fúngicas, é feita de quitina. Mas vamos lá, o que os fungos precisam para sobreviver? Todos eles. Eles vão precisar de 3 fatores: umidade, temperatura boa e nutriente. Os fungos têm muita importância na indústria, principalmente na alimentícia. Então a gente entra aí com queijos, tem vários queijos que são associados a fungo, tem o gorgonzola, tem o queijo brie, que ele deixa mais saboroso, mais forte, né? Além disso, a gente tem o fermento biológico, que faz o pão, as massas. Não é o fermento royal, aquele que vai para a geladeira, é um outro que ele é biológico, feito de levedura. Também tem os vinhos. Os vinhos eles são fermentados graças às leveduras dos fungos. Além da indústria alimentícia, a gente também tem a indústria farmacêutica. Vários antibióticos são feitos de fungos. Além disso, a gente também tem os fungos associados a controle biológico. Então, assim como a gente fica doente, os animais ficam doentes, as plantas também ficam doentes, as plantas têm pragas e a gente consegue fazer controle dessas pragas, dessas doenças com a associação de fungos. Fungos que causam doenças em insetos. Então, produzem esses fungos de controle biológico em grande escala e literalmente pulveriza na plantação. Quando ele entra em contato com um inseto que está causando algum prejuízo para a cultura, esse fungo vai acabar matando o inseto e não faz mal nenhum para a gente. E agora a gente vai começar vendo a organização corporal desses seres. Então aqui eu tenho a organização corporal dos fungos. Os fungos, eles são formados de células, né?
eucariontes, e essas células, o conjunto delas, vão formar as hifas. As hifas, elas podem ser septadas ou cenocíticas. O que seria isso? As septadas, elas contêm septos, então elas têm essa separação aqui entre as células com um ou dois núcleos entre os septos, enquanto que a cenocítica é essa daqui que não tem separação entre os núcleos, eles ficam todos juntinhos, repara. O conjunto de hifa forma o micélio. O micélio ele pode ser separado entre o micélio vegetativo e o micélio reprodutor. O micélio vegetativo é esse aqui mais voltado para a nutrição, para a digestão celular. Enquanto que o reprodutor é o cogumelo, são os ascos, que eles são voltados, como o próprio nome já diz, para a reprodução. As hifas elas podem ter especializações. Então, seria o conjunto de células que vai formar as hifas, mas algumas se diferenciam para cumprir certos papéis. Então, a gente tem os rizóides, que são hifas voltadas como se fossem raízes mesmo, e elas têm o objetivo de fixação em algum lugar. E os fungos têm digestão extracorpórea. O que é isso, meu Deus? Para a gente digerir algum alimento, a gente precisa comer esse alimento, então ele vai ser intracorpóreo. A gente vai colocar ele dentro do nosso corpo. Quando esse alimento entra, as nossas enzimas, a digestão vai quebrando essas moléculas e absorvendo. Os fungos não. Eles não vão ingerir, ele vai ser extracorpóreo, fora do corpo deles. Então eles vão jogar fora das células dele as enzimas, essas enzimas vão começar a degradar aquelas moléculas interessantes para eles, as glicoses, e quando essa molécula estiver bem quebrada, bem pequenininha, a ponto dele poder usar, aí ele vai começar a absorver essas moléculas. Antigamente, antes da biologia molecular surgir, os taxonomistas eles dividiam os fungos em filos, em classes, em famílias, de acordo com a característica que ele apresentava anatomicamente. Então, o que ele está vendo ali era o que ele considerava para classificar qual é mais parecido com o outro. Depois do surgimento da biologia molecular, foi descoberto muita coisa. Foi descoberto que vários fungos que não tinham nada a ver um com o outro eram o mesmo fungo. Porque eles abriram o DNA desse fungo e viram que era igual. Mas por que eles eram tão diferentes? Por que um era um cogumelo e o outro era um bolor, era um pozinho? Como que pode ser o mesmo fungo? É muito diferente. Aí eles descobriram, pessoal, que os fungos ele tem a forma perfeita e a forma imperfeita. O que isso quer dizer? A forma imperfeita é a fase assexuada. Ele não precisa gastar energia com corpos reprodutivos. Ele vai fazendo clone de si mesmo e tudo bem. Aí, quando o fungo sofre algum tipo de estresse, falta de umidade ou falta de nutriente, ou uma temperatura muito baixa, ou uma temperatura muito elevada, esse estresse vai fazer com que o fungo mude para a forma perfeita, que é a reprodução sexuada. E aí ele começa a formar corpos de frutificação, então cogumelos, ascos, lindos. E quando os cientistas foram ver, esses fungos estavam classificados com nomes diferentes, em classes diferentes, famílias, gêneros diferentes, porque eram muito diferentes. Atualmente, os fungos que tinham duas classificações, permaneceu a classificação da fase perfeita, então a fase sexuada. Depois de toda essa história, né, para dizer para vocês que os fungos hoje são classificados em 4 filos. E são os Citridiomicota, Zygomicota, Ascomicota e Basidiomicota. Vamos ver cada um desses. O primeiro filo é o filo dos Citriomicotas, que envolvem os quitriomicetos. Isso, quitriomicetos.
Então, a maioria desses fungos são aquáticos, eles podem ser uni ou pluricelular, e podem ser sapróbios ou parasitas. Dentre os parasitas desse filo, a gente tem o Batrachoctrium dendrobatides. Esse nome aqui embaixo, esse nome lindo aqui embaixo, é um fungo que causa doenças em anfíbios. Então, sapos, pererecas, rãs. Essa doença está inclusive associada à extinção de algumas espécies. Ainda nas hifas cenocíticas, a gente tem o filo Zygomicota, que envolvem os zigomicetos. Eles são predominantemente terrestres, podem ser sapróbios, parasitas ou mutualística. Então, eles fazem associações com outros organismos. E é nesse filo que a gente tem o bolor do pão, da laranja que você esqueceu na geladeira. E o terceiro filo é o filo do Ascomicota, que envolvem os ascomicetos. Eles podem ser uni ou pluricelular e nesse filo começam os fungos septados. Então eles começam a ter septos nas hifas deles. E ele tem muita importância na indústria. É deles que saem os antibióticos, o cogumelo que chama trufa também é um ascomiceto, e esses fungos também são associados aos líquens. Então, vocês lembram das algas que tinham relação simbiótica com fungos? É nesse filo que os fungos fazem essa relação. E os líquens, eles podem ser indicadores de pouca poluição. Ai, gente, é nesse filo também que formam os ascos, que são corpinhos reprodutivos, assim, que... não sei dizer, é lindo. E o quarto filo é o Basidiomycota, ou os basidiomicetos. É nesse filo que finalmente vão surgir os cogumelos. Eles também são septados e são todos multicelular. A forma sexuada do fungo pode ocorrer através de esporulação, brotamento ou fragmentação. E a fase sexuada, como não poderia ser diferente, é entupida de nomes, porque os biólogos gostam de dar nome para tudo. A reprodução sexuada, ela vai ocorrer por esporos. Eu já vou mostrar o ciclo para vocês. O que acontece é que os esporos eles vão ganhar um nome de acordo com o filo que eles estão classificados. Então aqui eu vou ter os 4 filos dos fungos e os esporos que esses filos vão produzir, eles vão ter um nome diferente de acordo com o seu filo. Olha só. No caso dos quitridiomicetos, eles vão produzir zoosporos, que são esporos flagelados. Então eles vão ter flagelinhos para nadar. Aqui nos zigomicetos, eles vão produzir o zigosporo. O ascomiceto vai produzir o ascósporo e o basidiomiceto vai produzir o basidiósporo. Esse aqui, então, é o ciclo reprodutivo dos zigomicetos. Ele tem o ciclo assexuado. O zigomiceto, gente, ele realmente parece um dente de leão. Sabe aquela florzinha que você sopra e sai as sementinhas com o vento? É muito parecido se você olhar no microscópio. Então, ele vai formar os esporos dele aqui em cima do esporângio. E por alguma ação mecânica ou abiótica do vento, ele vai sair e se espalhar, porque ele é muito levinho. Quando ele cair em algum solo ou substrato, ele vai germinar, formando outro organismo. Já na reprodução sexuada, aqui pelas raízes, as micorrizas, uma hifa vai se juntar com a outra. E esse positivo e negativo, gente, é porque ele vai ter uma atração um pelo outro. Esses núcleos, eles vão se juntar, formar zigósporos, e esse zigósporo vai germinar formando um outro organismo com variabilidade genética. Aqui a gente vai ter o ciclo sexuado dos ascomicetos. Uma característica dos ascomicetos é que eles formam esses ascos. Os ascos, eles têm essa aparência aqui, é bem pequenininho,
parece um fandangos com um buraquinho dentro. Esse buraco, essa abertura, né, vai ter os ascos. Os ascos são essas estruturas e dentro dos ascos eu vou ter os ascósporos, que são esses núcleos aqui, são esses esporos. Nesse caso aqui, eu vou ter 2 núcleos N, então eles são haploides. Esses 2 núcleos vão se fundir no zigotinho 2Ns, diploide. Esse zigoto vai sofrer meiose. Vocês lembram que a meiose formam 4 núcleos? Cada um desses núcleos é haploide, ele tem N, metade do material genético. E cada um deles vai sofrer mitose. Então, sofrendo mitose, eles vão formar, cada um vai ter o seu cloninho, né? Se eu tinha 4, cada um desses 4 fez mitose, então eu vou ter 8 núcleos haploides. Esse asco, quando ele maturar, ele vai liberar os ascósporos no ambiente. Liberando, eles vão cair num substrato fértil, germinar, formando outros ascorpos. E assim ele vai fechar o ciclo de reprodução. E agora a gente vai falar do ciclo assexuado dos basidiomicetos. Os basidiomicetos, pessoal, é o único filo que vai formar cogumelos, tá? O cogumelo é o corpo reprodutivo do fungo. Quando você encontra um cogumelo, é só um pedacinho do fungo. A maior parte está dentro do substrato, seja na terra, seja em troncos velhos. Aonde estiver, esse pedaço aqui é o menor. E é aqui que vão formar os gametas sexuais para reprodução, ou os basidiosporos. Vamos ampliar aqui, que fica mais fácil entender. Dentro aqui dos basídeos, eu vou ter essa hifa com 2 núcleos N. Então, eles são haploides, metade do material genético. Esses núcleos vão se fundir, formando um zigoto 2N. Esse zigoto vai sofrer meiose, então vai ter 4 núcleos N. E quando isso ocorrer, esses núcleos vão se maturar, esses basidiósporos. Quando ele estiver maduro, ele vai ser liberado aqui do cogumelo, vai cair no substrato e vai germinar. Então, aqui eu tenho um material genético diferente desse daqui, porque já ocorreu a meiose aqui. Depois de germinado, as hifas, elas vão se fundir. Então, o organismo que tiver um próximo do outro vai se fundir, juntando novamente os micélios. Então, vão ter material genético diferentes aqui, formando de novo o cogumelo. Quando formar o cogumelo, esses núcleos vão se juntar, vão se fundir, fechando, então, o ciclo sexuado dos basidiomicetos. Outra relação simbiótica que os fungos fazem além dos líquens são as micorrizas. Micorrizas são fungos que se associam a raízes de plantas e elas ajudam muito essas plantas a fixar nitrogênio. Então, os testes que foram feitos com plantas que têm esses fungos associados mostraram que elas conseguem crescer e produzir muito mais do que aquelas que não tinham esses fungos. Além de crescer, a planta também ganha segurança na raiz, né? Que com esses fungos se entrelaçando na raiz, ela fica mais protegida contra pragas e outros parasitas. Enquanto isso, o fungo se beneficia de açúcares e sais minerais. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer os fungos. Espero que vocês tenham entendido a aula. Então, não esqueçam de anotar todas as dúvidas para a gente tirar na sexta-feira, tudo bem? Então, até lá!